O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Parte Pirlo! ¡Qué victoria! ¡Qué victoria! Non lo so che ha segnato, ma chi se lo frega! Tardelli! Olá a todos, sejam muito bem-vindos à edição de número 40, número redondinho, número bonitinho. Eu espero que também seja um programa redondinho, assim como todos os outros, né? A gente sempre entrega um programa redondinho, não vai ser diferente dessa vez. Na edição de número 40 a gente vai falar sobre como fechou o mercado de transferências, porque da última vez que a gente gravou estava ali em vias de terminar, mas ainda rola aquele contratinho que o pessoal joga pela janela da federação. E é muito importante também falar que, embora a janela tenha fechado na Itália e em vários países, outros países ficaram com a janela de transferência aberta. Então a gente ainda vê algumas saídas do futebol italiano. Então a gente pode falar também sobre quem está se despedindo, de como isso vai afetar os clubes da Série A italiana. A gente vai falar também sobre a seleção italiana, que surpreendentemente teve uma ótima data FIFA na Nations League, com 100% de aproveitamento da Itália, do Luciano Spalletti. Estava com a cabeça quente, falou que não dormiu direito durante o verão. A gente vai falar muito sobre isso, mas o que importa é que a Itália fez 2 bons jogos, tem bastante coisa para a gente analisar desses jogos da Itália. E vamos falar também sobre questões de infraestrutura, falar sobre estádios na Itália, porque curiosamente nessa edição do Campeonato Italiano, da Série A, temos 3 novos estádios. E essa é uma discussão que está sempre em voga na Itália, porque de uma forma geral os estádios não são muito novos, precisam sim ser modernizados, mas não é tão fácil quanto parece. Inclusive tem uma eterna discussão sobre um novo estádio em Milão, e a gente vai falar sobre isso também. É claro que eu não estou sozinho nessa, estou aqui com meus companheiros, meus fiéis escudeiros, Caio Bittencourt, Nelson Oliveira. Vou jogar primeiro pro Nelson, geralmente eu começo com o Caio, hoje eu vou fazer diferente. Nelson Oliveira, vestindo uma belíssima camisa de quem, Nelson Oliveira? Bom dia, boa tarde, boa noite. Fala para quem não está vendo, para quem está ouvindo a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. É uma camisa do Palermo, né? Uma camisa do glorioso Fabrizio Miccoli, que, enfim, é uma pessoa que tem muito talento e também muitos problemas com a justiça. Mas, enfim, tem um pouco a ver com o Palermo também. Olha a vantagem assim, só para mostrar o escudo, a águia bonita aí do Palermo. Inclusive, não é mais esse escudo, né? Depois que foi adquirido pelo Grupo City, teve uma repaginada. Eu sou muito mais esse antigo aí da sua camisa, Nelson. O atual escudo, ele remete um pouco ao escudo utilizado nos anos 80, né? Do Palermo, mas de uma forma um pouco mais bonitinha, né? A águia é um coraçãozinho, né? Antigamente era uma águia um pouco mais assim, dava pra botar medo, né? Dessa vez não, é uma águia mais fofinha, né? Uma águia no coraçãozinho, assim. Mas enfim... Águia, paz e amor. Pois é. Paz e amor, será que o programa vai ser paz e amor, ou a gente vai ter algumas questões um pouco mais cabeludas para tratar? Olha, não é possível, né? Só se for na questão da seleção, porque eu acho que hoje é um programa mais light. Hoje a gente vai nessa onda da águia aí. Inclusive, para quem quiser camisas retrôs, você que já assiste, que nos ouve há um tempo, sabe que temos a Couchpad Store, mas para você que não sabe, tá sabendo agora. Você pode acessar aí pelo QR Code se você estiver assistindo a gente no nosso futebol, e se você estiver escutando a nossa versão podcast, é só procurar lá a Couchpad Store, que vai ter bastante camisa. Tem essa também da Fiorentina que eu estou usando, a camisa famosa da Fiorentina, de Batistuta, da Nintendo, vai ter lá também. Dá essa moral, chega junto lá e saia muito bem vestido. Também tem canecas, o Nelson é maravilhoso no mexão. Ele já subiu com a canequinha ali do Cagliari. Não é só camisa, hein? Tem artes para você enquadrar, tem canecas, tem... que mais? Tem cachecóis. Dá para fazer uma compra maneira lá na Couchpad Store. QR Code aí na tela.
Caio Bittencourt, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou jogar a pergunta que o Nelson fez pra mim e pra você. Será que vai ser um programa Paz e Amor ou dá pra gente trocar uns tapas aqui hoje, Caio? Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá a todos. Entre nós dá para fazer paz e amor. A questão é que sempre temos alguém para criticar, sempre temos alguém para ter um pontinho de interrogação. Mesmo quando a Itália ganha 2 jogos consecutivos, jogando bem, mas também temos nossas questões a debater quanto a isso e, claro, também temos o projetar o futuro, a projetar o que aconteceu nos últimos dias e a projetar o futuro de novos e de seminovos estádios, talvez seja a palavra correta. É isso, requentados. Vamos fazer o seguinte, vamos começar então por como terminou a janela de transferências, porque foi o foco do último programa, a gente falou bastante sobre quem estava chegando, mas como eu disse, tiveram aquelas últimas transferências aí, e Caio, a gente chegou a citar o caso do Osimhen, que na ocasião estava longe de estar definido, né? Estava muito nebuloso, acabou se definindo depois do fechamento da janela na Itália, e que pataquada para todo mundo, né? Eu acho que no fim das contas, só quem sai ganhando é o Galatasaray por contar com o Osimhen, mas queria saber se você concorda comigo que tanto para o Osimhen quanto para o Napoli não foi legal, né? Esse empréstimo aí e como ficou a relação entre o jogador e o clube, né, cara? Assim, em termos de ter saído a negociação, de ter saído para o Galatasaray, é até bom, joga junto com um outro ídolo napolitano que é o Mertens, joga um time interessante, competitivo, ainda que não vá jogar a Champions League, vai jogar a Europa League, mas de certa forma, depois de tudo que aconteceu, em janeiro ele está quase certo que iria para a Premier League, que iria para o PSG, que todo mundo ia querer ele. De repente não quis. Por tudo aquilo que eu falei na edição passada, por tudo aquilo que aconteceu, porque no fim das contas ele, como Osimhen, e principalmente o agora ex-agente dele, porque depois de um verão como esse, se o Roberto Calenda continuasse como empresário dele, aí já, assim, já é o pior desempenho de empresário que eu vi em muito tempo. Você ter dos principais centroavantes da Europa em qualidade, com muita gente precisando de gol, você ficar fazendo coisa e o cara não ir embora, tem alguma coisa errada com o cliente, especialmente quando seu cliente é o Osimhen. E a situação criada pelo Calenda criou uma rota de colisão desnecessária com o Napoli, de certa forma que a torcida ficou até com um certo alívio da negociação ter rolado. Não era para um herói, para um ídolo sair assim. Ficou com alívio porque no fim das contas ele desde julho já estava treinando separado, porque ele não queria jogar mais, ele não queria trabalhar mais, ele até ficou de fora assim durante o jogo com o Modena na Copa Itália, chegou até embalada em horário de jogo, não sei o que, quer dizer, ele criou uma rota de colisão tão desnecessária, problemas tão desnecessários que acabou com que espantasse quem realmente queria ele e só sobrou o Galatasaray. Tudo bem, você sobrar o Galatasaray não é pouco, não é irrelevante, mas para quem falou, quase deixou o tempo inteiro que ia jogar na Premier League, que ia jogar na Espanha, na França, pensando num PSG ou até num Bayern da vida, é muito pouco. E de certa forma, até corrigi na última edição, até eu falava que o Gilmour não ia vir, mas de certa forma ele fez um bem bolado ali com o Brighton, pediu, não, eu quero ir, e no fim das contas acabou contratado. Vamos ver se no fim das contas ele acaba jogando, que eu acho que vai ser a chave das discussões para o Napoli no próximo período. Se o Conte vai acabar querendo manter por tempo essa dupla entre Anguissa e Lobotka, que já não vem boa há algum tempo, o Lobotka um pouco menos, a decadência do Lobotka é um pouco menor, mas a decadência do Anguissa, a meu ver, é muito acentuada.
Aí vamos ver se a dupla escocesa, tanto o McTominay quanto o Gilmour vão jogar, ou o que vai acontecer a partir disso. Interessante, você citou aí que o Osimhen vai jogar com o Mertens, né, no Galatasaray. E para quem acompanha a Série A a longa data, não só temos 2 ídolos do Napoli lá, mas temos 2 artilheiros de Série A também agora, né? Porque também vai jogar com o Icardi, então tá bem familiar aos fãs da Série A esse time do Galatasaray. E quem vai ser rival de toda essa galera aí, Nelson, é o Kostic, né? O Kostic, a Juventus também estava tentando se livrar, uma palavra forte, né? Mas estava tentando negociar, um jogador que claramente não estava nos planos, e a Turquia se mostrou mais uma vez um destino bom para um jogador saindo da Série A. Eu acho que o Kostic fez uma primeira temporada, mas realmente entendo o fato dele ter saído. Eu queria que você falasse sobre se foram justos com o Kostic, né? Se o Thiago Motta foi justo, e se vai fazer falta na Juventus, se não vai. Queria que você analisasse essa saída sob o prisma da Juventus, né? Não tanto sobre o Fenerbahçe, porque aqui a gente fala mais do futebol italiano mesmo, né? Eu vou comentar e depois ainda vou arrematar, porque tem 3 coisas aí que em relação a Itália e Turquia e esse campeonato aí dos times turcos. Até 4, se você quiser, meu querido. Então, eu acho que a questão do... Olha que se a gente for arrematar o que tem de Itália e Turquia, a gente vai até amanhã, faz um podcast inteiro com relação a isso. E isso dá pra fazer um cautio kebab, janela... Seria ótimo, por sinal. Eu falaria de Galatasaray, Fener e Besiktas tranquilo. Do resto é que seria complicado. Mas também em compensação que a turma lá tá querendo jogador da Série A com um mercado que ainda não acabou, o negócio vai longe. Então, sobre o Kostic especificamente, né? Eu acho que eu concordo com você. A primeira temporada dele foi boa, mas a segunda foi bastante abaixo, né? Então, o fato de o Thiago Motta ter chegado acabou tirando todas as oportunidades dele, dentro também do que a Juventus também se mexeu para contratar. E é um cara que já está caminhando já para a fase final da carreira, né? Então, eu acho que isso acabou contribuindo. Aí a Juventus se mexe, pega o Francisco Conceição, o Nico Gonzalez, que também pode jogar por ali, e ainda tem o Mbangula, que o Thiago Motta gostou na pré-temporada e começou a usar. Enfim, de fato acaba ficando muito complicado para a utilização dele, né? É um jogador que ainda tinha mercado, né? Acabou não saindo em definitivo, foi emprestado, mas enfim, acho que foi uma saída que foi boa para todo mundo. O chefe dele, né, agora que não deve ter gostado da transferência do Osimhen, né? Porque o Mourinho, né, mais um ex-Série A aí, já não começa muito bem a temporada lá no Fenerbahçe, porque vai ter que jogar a Liga Europa, né? Perdeu para o Lille nas preliminares da Champions League. Mas ele tem à disposição outro artilheiro da Série A, que é o Dzeko, e o Besiktas também tem outro ex-artilheiro da Série A, que é o Immobile, né? Então o campeonato turco está com um monte de jogadores, fora o Osimhen, né? O Icardi também acho que não daria para chamar de veterano, mas jogadores mais gabaritados, assim, que foram artilheiros, ou quase, né, no caso do Mertens. E não só, né, você tá com a camisa da Fiorentina, a Fiorentina também mandou 2 jogadores para lá, né, o Barak foi e o Brekalo foram pro Kasimpasa, também um time ali já de meio de tabela. E também para arrematar, a Itália e a Turquia têm relação, porque elas vão fazer a Euro, né, de 2032, vão sediar juntas, aí talvez já esteja rolando aí certos movimentos aí para os países ficarem um pouquinho mais amigos. Eles que já guerrearam no passado, inclusive. Já rolou uma guerra ítalo-turca. Aí quem quiser dar uma procurada, não na Cautiopédia, porque não vamos ter nada sobre esse assunto, mas pode procurar aí na Wikipédia, talvez você ache, ou então no Google de maneira geral, você procura aí guerra ítalo-turca, já rolou isso aí. Fiquei surpreso que ninguém citou o querido Balotelli, né? Pra você ver como é que ele tá prestigiado. Porque tá sem clube, pô. O Balotelli não tá... Tá sem clube, já foi. Eu sei, mas ele tava, até outro dia tava lá no Adana, inclusive tá aí falando, muitas invenções ao meu respeito, em breve esclarecerei tudo. Tá bom, também não precisa não, né? Ou como diria o meme aí, né? Vai avisando aí, Balotelli, vai avisando que eu ia dizer isso, incrível. Vai avisando, ninguém se importa. Vamos falar então sobre a seleção, né? Já que a gente tá falando aqui do país como um todo. Vamos falar de como esse país ficou muito feliz com a última ronda, digamos assim, a última data FIFA, porque a Itália
venceu a França muito bem, jogando na França. Depois, em território neutro, por motivos que todo mundo já sabe, enfrentou Israel. Israel não está podendo mandar os jogos em casa, então as equipes que estão jogando contra Israel também têm um acordo para também não mandarem os jogos dentro dos seus países, para tentar tornar a situação um pouco mais igual. Enfim, a Itália venceu os 2 jogos. Para você que está assistindo com a gente no Nosso Futebol, pode ver aí os melhores momentos contra o jogo com Israel. Jogou de uma forma sólida contra Israel, né, cara? Não chegou a ser a mesma coisa que havia apresentado contra a França. Acho que nem eu, nem você, nem o Nelson, nem ninguém imaginava aquele jogo que fez contra a França, mas vamos começar falando sobre o jogo contra Israel, já que é o que estamos na tela aí, Caio. Você teve 2 atuações que foram, de certa forma, bem distintas. Até o jogo contra a França, você pode dizer que, de certa forma, como o gol do Barcola aconteceu tão cedo, acabou que não deu tanto a impressão, em termos de placar, do quanto a Itália mudou a partir disso, conseguiu controlar, conseguiu uma boa tendência de jogo e impor o seu ritmo, mesmo tendo, no caso contra a França, menos posse, o que já foi uma tendência distinta contra Israel, em que se teve mais posse, conseguiu trocar mais passe, conseguiu chegar mais à área adversária e, de certa forma, controlar o jogo. Ainda que contra a França, a letalidade tenha sido bem maior e bem mais interessante no quesito chegadas à área, no quesito criação de chances, a meu ver, porque ali até também é bem verdade que no jogo contra a França tudo foi um pouco mais aberto. Nesse contra Israel a tendência já era um pouco outra, já era de uma seleção israelense esperando um pouco mais de movimentação. E claro, também você tem aspecto de gente que ganhou rodagem no duelo contra Israel. Você, por exemplo, você teve o Kim de titular e ele deu conta do recado marcando um gol. Você teve gente que não foi titular como no primeiro jogo. Você teve, por exemplo, na zaga o Gatti, que acabou substituindo o único que, a meu ver, foi desastroso contra a França, o Di Lorenzo, que já tem tido um período bem decadente, mesmo nessa função de terceiro zagueiro, que até o momento eu diria que ele não se encontrou exatamente comparado ao período de qualidade que ele teve até a temporada 22-23, a temporada 23-24, incluindo a Euro. A gente tem que fingir que ela não existe para o Di Lorenzo, porque foi terrível. E esse período de terceiro zagueiro ainda tem uma coisa assim que ele precisa melhorar na fase defensiva e isso faz um pouco de diferença. A rodagem de alguns nomes também foi interessante. O Dog voltando a jogar contra Israel, você teve o Brescianini jogando nas 2 partidas. Achei até que de forma interessante e 2 nomes que, assim, são reservas em seus clubes, mas parece que tem alguma coisa na seleção que funciona mais. O caso do Fratesi e do Raspadori, que eu tanto critico. Eu diria que com razão, porque eu tenho razão quando eu falo isso, o torcedor sempre tem a razão, mas no caso deles eu acredito que tem a ver com o sistema do Spalletti, que foi competitivo, tem funcionado. Ainda tem uns pontos de interrogação, a meu ver, com relação ao ataque, que eu creio que nem Kim, nem Raspadori, e até mesmo para os casos de Reteg e alguns outros, ainda não é uma coisa assim que você possa ter uma segurança a longo prazo, com jogos maiores, e até pensando numa hipotética briga por classificação para o Final Four, aí falando de Nations League, porque os grupos da eliminatória da Copa ainda não foram sorteados, mas pensando sobre esse aspecto, poderia ser algum problema para duelos contra a França e Bélgica, pensando em um centroavante que tenha menos cancha e menos desempenho confiável na seleção. Poderia
ser uma questão. Mas, apesar disso, eu creio que o desempenho defensivo tem melhorado. Mesmo com uma Itália que é exposta, naturalmente seria, porque é uma defesa nova, é um sistema novo e, de certa forma, ainda você tem ajuste de peças, mas que mesmo exposta e mesmo com suas questões, tem evoluído. Pareceu que evoluiu nessa data FIFA. Veremos nas próximas. Veremos, né? Porque a Itália tá me lembrando muito um trecho do Auto da Compadecida, né? Que o Chicó fica falando, fiquei rico, fiquei pobre, fiquei rico, fiquei pobre. Uma data FIFA a gente fala bem da Itália, outra data FIFA a gente fala mal da Itália. E assim vai, né? Essa montanha russa. Eu acredito que tenha muito de uma coisa, até para pincelar, também às vezes é um pouco das peças. Eu confesso que para essa data FIFA eu estava meio pessimista pela ausência do Barella, que é talvez o melhor jogador italiano, assim, com folga nesse momento. A questão talvez seja os gols. Tudo bem, você fala isso de uma data FIFA que a Itália faz 5 em 2 jogos, parece meio absurdo, né? Mas... Não, e sem contar que o gol do Di Marco contra a França, fazia tempo que eu não via um gol bonito assim, aquele gol que você pode ficar vendo o replay diversas vezes, você vai encontrar novos detalhes do lance, um baita golaço. Nelson, queria que você falasse do meio campo, porque o Caio até deixou uma deixa do Fratesi. Não tem como não falar, né? Porque eu acho que inclusive é o debate mais, não vou dizer acalorado, mas é o debate mais explorado na Itália sobre como o Simone Inzaghi deveria usá-lo mais, ou deveria dar pelo menos mais minutos, mesmo que ele não seja titular, utilizá-lo por mais minutos, até porque ele sempre deixa uma boa impressão na Itália. Mas eu também queria que você falasse, já que o Caio falou assim, essa foi uma data FIFA sem o Barella. A gente não imagina esse meio campo sem ele. A gente imagina que em condições normais o Barella vai ser titular nesse meio campo. Mas a gente teve um Hit que desempenhou muito bem e um Tonali que, para quem estava tanto tempo fora da seleção, foi muito melhor que a encomenda, né? Então, assim, a gente hoje tem 4 nomes ou não? Eu acho que hoje a tendência é o Hit, de fato, ele jogou muito bem, mas ele vai ser uma opção. Ainda bem que jogou bem, porque agora é uma opção mais confiável, né? Mostra que, por exemplo, na Euro poderia ter jogado, né? Então, e não ter apostado no Fagioli. Não Fagioli. Exatamente. Eu não vou nem falar do Jorginho, porque pelo menos o Jorginho é um cara que já estava, enfim, né, participando já da seleção há muito tempo, e enfim... Cumpriu seu papel durante um período, né? Enfim, mas eu acho que no caso do Fratesi, na seleção deve formar o meio campo com o Barella e com o Tonali, né? O Tonali foi bastante diferencial nessa data FIFA, mostrou o quanto de falta ele fez na Euro, né? E até mesmo durante o trabalho do Spalletti, porque ele estava suspenso há um tempo, né? Deixa eu só te cortar muito rapidinho, Nelson, mas é só para falar que, inclusive, a gente tem alguns números que podem ser colocados na tela enquanto você fala do Fratesi. No caso do... Enfim, né, o Fratesi, ele fez 8 gols, né, na Inter já desde que ele chegou, e ele ao mesmo tempo é o artilheiro da gestão Spalletti, né, na Itália com 6, né, durante a gestão do Spalletti. Então, ele tem 7, mas são 6 com o Spalletti, né? Então, ele é um cara que chega muito à área. Então, isso acaba chamando muita atenção no jogo dele. Ele é um cara que contribui muito com números, né? E o Spalletti falou que ele não contribui só com números. De fato, ele é um cara que, sem a bola, pressiona muito. No jogo contra a França, por exemplo, foi de um bote dele que nasceu o próprio gol que ele fez, né? Então, assim... É um cara que na seleção ele é muito importante, porque ele tem uma dinâmica similar à do Barella, mas um futebol diferente. Enquanto o Barella é aquele cara que pisa menos na área, apesar de pisar na área, o Fratesi é aquele cara muito vertical, né? Então ele consegue ir furando espaços assim de uma forma diferente da que o Barella faz, e o Tonali é um cara que também não faz esse papel. E no caso da Inter, ele tem a sua utilização. Mas o Inzaghi, acho que às vezes ele gosta de dar uma provocada e mostrar
que não tem nenhum problema, que, por exemplo, na formação inicial prevista para o jogo contra o Monza no fim de semana, o Mkhitaryan não deve jogar. É uma raridade o Mkhitaryan não começar jogando. E o Fratesi, desde que chegou, é reserva do Mkhitaryan. Só que a Inter, né, nesse mercado, contratou o Zilinski. E o Zilinski se recuperou de lesão. E quem deve jogar... Enfim, a Inter vai jogar depois do Monza, pega o Manchester City e pega o Milan. Então o Inzaghi vai dar uma rodada no elenco. Então deve jogar o Zilinski, segundo as prévias, e não o Fratesi. Então... E o Fratesi, de todas as entrevistas que ele deu até agora, ele não parece insatisfeito com essa posição, porque ele sabe que ele está num time que está brigando por títulos. Ele é valorizado lá, tanto é que ele é algo como o 12º jogador, né, um cara que entra sempre. E ele sabe que o Mkhitaryan não vai durar também para sempre. Agora, quando o Inzaghi faz isso, ele dá uma sinalização de que talvez pense agora um pouco no Fratesi como reserva do Barella e não do Mkhitaryan. E aí o Barella é um cara que não deve sair da Inter tão cedo. É um cara que torce para a Inter, não quer sair, é valorizado e talvez o clube pense em vendê-lo em algum momento, embora tenha renovado recentemente. Mas é algo que, enfim, para o torcedor da Inter é uma dúvida ótima, né, ter esse monte de opções no meio campo. Então não é algo que de fato chateie. E tem chateado, às vezes, eu tenho lido até esses sites especializados em clubes, né? Tem muito disso na Itália também, aqui no Brasil a gente tem, na Itália também. Esses jornalistas falando sobre como, às vezes, essa discussão é uma discussão feita um pouco para tentar colocar problemas onde não existe, né? Para tentar fazer com que, influenciar talvez o Fratesi a querer se transferir para outro clube, ou então gerar polêmicas para deixar o ambiente um pouco mais turvo. Enfim, né, são torcedores, né, falando sobre isso. O fato é que não existe esse problema no momento. O Fratesi tem jogado, participou na última temporada de 32 rodadas da Série A, jogou em 7 jogos da Champions League, então tem sido bastante utilizado, talvez uma minutagem maior, mas é isso, é o que eu falei anteriormente. O Mkhitaryan não vai durar para sempre. E, querendo ou não, o Inzaghi tem a possibilidade de inverter os Zilinski de lado. Quando, por exemplo, quiser poupar o Barella, dá para jogar com várias formações, né? Os jogadores do meio campo da Inter são bastante versáteis. Então, no final das contas, é um jogador que vai continuar tendo importância para a Inter e, obviamente, também para a seleção. Eu queria falar duas coisas sobre o Fratesi. A primeira, só que quando a gente vê ali que 48 jogos na Inter, se você for somar os minutos, logicamente não vai dar... Ele não jogou 90 em quase nenhum. Então, assim, ainda tem isso a favor dele, né? Porque parece um número grande e tal, para a quantidade de gols. Pô, mas o cara, 8 gols em 48 jogos, não é uma média tão boa assim. Não, mas aí se você for analisar os minutos, você vai ver que é uma média excelente que o Fratesi tem na Inter. E a outra coisa, eu tava tentando segurar a risada aqui enquanto estava falando, enquanto a gente tá elogiando o Fratesi aqui, eu me lembrei que a Roma, de forma muito malandra, no finalzinho da janela, tentou fazer uma belíssima troca, né? Tentou oferecer o Cristante pelo Fratesi. Me parece uma troca hoje que, pelo amor de Deus, né? Você tá querendo oferecer um Chevette numa BMW, mais ou menos. Mas a Roma tentou. Pelo menos a gente tem que admirar a coragem da direção da Roma por ter tentado isso aí. Acredite nos seus sonhos. Acredito nos seus sonhos. O não a Roma já tinha, né? Quem sabe? Caio, a próxima de repente, data FIFA... ainda mais depois do Cristante, né? Porque, assim, foi para tentar resolver um problema, que era aquela coisa do Cristante com o De Rossi. Agora parece que deu uma esfriada depois que tudo aconteceu. Nada como uma data FIFA, no fim das contas, já... assim, para um pouco, senta, resolve e tal, beleza? Mas, cara, ali é uma situação que foi comovente. Você tentar achar que a Inter toparia isso. Mas acredite nos seus sonhos. Sempre tente, galera, sempre tente. Caio, a próxima data FIFA tá muito perto, né? Inclusive, falei isso na última edição e vou repetir aqui. É muito jogo. É jogo, inclusive agora principalmente com o acréscimo de data da Liga dos Campeões. A gente fala, pelo menos desde os tempos de Covid, que eu me lembro, das temporadas que foram afetadas, né, pelo Covid,
que a parte física vai cada vez mais fazer diferença, porque ninguém chega com o mesmo elenco, né? No final da temporada, o número de lesões aumenta. Mas estou falando tudo isso para falar o seguinte: a próxima data FIFA é em um mês, daqui a pouco. Muito bom, né, Caio? Porque você não perde o momentum, né? O Spalletti deve fazer, aí já estamos tentando fazer um exercício de futurologia aqui, mas a gente imagina que o Spalletti deve fazer pouquíssimas mudanças, deve promover pouquíssimas mudanças, e isso é bom para a Itália, né, Caio? A gente tem um time que vai jogar em outubro. É ruim pela quantidade de jogos, na minha opinião, tá? Eu acho que tinha que dar uma diminuída, mas se for para ver o lado positivo é esse, né, Caio? Esse é o ponto. O X da questão, talvez para se discutir nesse momento, é ver como é que chega uma forma de alguns jogadores, seja física, seja no quesito desempenho. Dessa vez, você tem uma margem maior de você ver captar bons desempenhos na Série A ou até bons desempenhos se por um acaso aparece algum italiano em outro canto da Europa ou até se de repente alguém faz o scouting e descobre um retag da vida. Você tem esse ponto. Tudo bem que você não vai descobrir um retag da vida num mês. É um trabalho de muito tempo e de uma eficiência que só o pessoal do scouting faz, que merece ser valorizado, sempre aqui na Itália, em Singapura ou em Bangladesh, ou até no Chipre, como alguns amigos nossos, inclusive. Mas, dito isso, com esse ponto, eu acredito que pode ter algo diferente pensando na questão centroavante, quem leva a melhor para ser, de repente, o backup do retag nesse momento. O Kim, que acabou fazendo o gol, ou, de repente, o Pinamonti agora no Genoa começa a jogar mais, a fazer mais gols, a ter mais chances. É um ponto. Será que, de repente, o Raspadori continua? Imagina-se que sim. E, claro, também é um ponto de esperar pelas lesões ou a falta delas. Principalmente torcer pela falta delas. Nessa altura, vamos bater aqui na madeira e esperar que todos fiquem sãos e salvos pensando nas próximas datas FIFA e até pensando também na qualidade da temporada da Série A. É isso. Ninguém imaginava, por exemplo, que o Scamacca ia romper o ligamento. Então, assim, sempre vai ter algumas mudanças forçadas, né? A gente tem, por exemplo, na última convocação, aí não foi por lesão, foi pelo momento que estava vivendo a temporada, não teve Chiesa, não teve Locatelli. Então, assim, se houver mudança, ainda tem um estofo aí, né? Ainda dá para correr atrás disso, sem falar que o Berardi está voltando daqui a pouco. Nem eu acredito nisso, mas eu tinha que levantar essa bola. Nelson Oliveira, vamos falar sobre estádios, então? Vamos falar sobre infraestrutura. Você já pincelou aí que a Itália vai sediar a Euro com a Turquia, e uma das grandes preocupações ou críticas ou dos pontos discutidos na Itália é a modernização dos estádios, e a gente chegou à conclusão de que pelo menos não são grandes estádios, né, não são obras faraônicas, mas a Série A dessa temporada, vindo com novos estádios aí. Queria que você falasse sobre os 3 estádios e se uma coisa tem a ver com a outra, né? Se a Euro tem a ver com a Euro ou não. Ou é porque tem uma galera com dinheiro aí chegando nesses clubes e aí botou um dinheiro ali nos estádios? 2 não tem a ver com a Euro, né? São reformas, né? Aquelas reformas de sempre, né? O time cai para a Série B, às vezes... por exemplo, no caso do Venezia, por exemplo, o estádio do Venezia, que é o Pierluigi Penzo, estava apto para a Série A quando o Venezia estava disputando, né, há 2 temporadas. Mas algumas estruturas temporárias. Então caiu, desfez, agora novamente se readaptaram para poder sediar jogos do campeonato. A mesma coisa no estádio do Como, né, o Giuseppe Sinigallia. Então são estádios que passaram por alterações para poder receber VAR, receber... Enfim, todas as tecnologias, público, também jornalistas, toda essa questão de estrutura exigida pela Liga
nesse caso desses dois estádios. O terceiro é o estádio da Atalanta, né? O antigo Atletico Azzurri d'Italia, que se chama Gavies Stadium hoje em dia, que também está ali já perto de terminar sua reforma, né? Mas também não será utilizado na Euro. Que inclusive está demorando pra caramba, hein? Os pedreiros ganham por diária lá, hein? Porque, rapaz, faz tempo que tá em obra lá. Porque eles estão... É isso que acontece, por exemplo, no caso até do estádio da Fiorentina, né? Que talvez seja até um quarto, que está em obras também, mas esse tem a ver com a Euro. Quer dizer, pode ter a ver com a Euro, porque ainda não foram definidas as sedes ainda. Está reformando, né? Então, depois de muito tempo, conseguiram fazer uma reforma lá no estádio de Florença, que é um dos mais antigos da Itália. Está ali no grupo dos 5 mais antigos da Série A, né? E no caso do Atalanta, porque as obras aconteciam sempre nos meios de temporada, né? Para não atrapalhar muito no caso de intertemporada, né? Então, se você for ver agora um jogo da Fiorentina, você vai ver que a curva Fiesole, né, que é onde fica a torcida organizada, foi a primeira parte da reforma, né? Não tem, a organizada não está lá, porque não tem, essa parte já foi até demolida. Então, estão reformando e tudo mais. E, enfim, a gente ainda não sabe quais são os estádios, né? Mas um deles certamente estará lá, que é San Siro. E se for ter reforma lá, precisa começar logo, porque senão vai demorar. A Euro 2032 não pode ficar fazendo obra recebendo o público, né, durante a temporada. Então, isso precisa ser definido logo. E saiu notícia nessa semana, o Corriere della Sera publicou que Inter e Milan chegaram à conclusão que parecia, talvez fosse óbvio até já para os dois clubes, mas que não estavam, enfim, não tinham sido divulgado, não tinham divulgado nada, não tinham falado nada, de que talvez saísse muito caro cada um deles fazer um estádio novo. E lembre-se, estádios fora de Milão, né? Na região metropolitana. Então, estimaram que os custos para cada um seriam de mais ou menos 1 bilhão e que as receitas acabariam não compensando um investimento separado, né? Então, os clubes que já participam, né, juntos da gestão de San Siro, sempre conversam e tudo mais. Então, eles têm conversado sobre esse assunto e sobre a possibilidade de ou construírem um estádio novo juntos, e aí a gente teria que saber qual desses dois terrenos, né, que ele já tem ali vislumbrados, né? No caso do Milan até comprado, no caso da Inter agora até me fugiu se foi comprado o terreno, né? No caso do Milan na cidade de San Donato e no caso da Inter na cidade de Rozzano, né? Então eles teriam que decidir qual dos dois terrenos seria utilizado, ou se eles iriam para a opção que me parece desde o início a opção mais óbvia, que é uma reforma real de San Siro, que já foi mostrado. A gente tem um texto na Cautiopédia sobre isso, quando o San Siro foi tombado. Quem quiser acessar pode chegar lá no nosso site e chegar lá na busca, ou então dá um Google mesmo, bota tombamento de San Siro álibi Cautiopédia, você vai achar um texto sobre toda esse imbróglio. Como Inter e Milan venderam durante muito tempo dificuldades para tentar colher, plantaram dificuldades para colher facilidades da prefeitura, né? Eles queriam passar por cima de leis locais para áreas construídas maiores do que permitido, querendo fazer centros de comerciais e tudo mais ali no entorno da região, que não tem condições de fazer. Pelo menos não tinha. A gente não sabe o que vai acontecer agora, porque o acordo com a prefeitura pode sair. Nessa sexta está marcada uma reunião entre os clubes e o prefeito Giuseppe Sala para discutir sobre a questão de San Siro. Se a construtora, né, empreiteira que vai fazer a obra, né, porque já foi até contratado um estudo pela prefeitura, avalia que essas obras devem custar 400 milhões de euros. Os clubes acham que não, que deve custar 700 milhões. Então, isso é algo que deve ser também discutido. Como é que serão divididos os custos, porque o acordo é anterior e o prefeito Giuseppe Sala deixou isso claro, de que provavelmente San Siro seria cedido de fato aos dois clubes. Inter e Milan não são proprietários do estádio, né? O estádio é de posse da prefeitura,
mas é cedido para a administração da dupla. Dessa vez não. Com a reforma, o estádio passaria de fato ao patrimônio dos clubes. Então, isso é uma coisa que está na mesa e que, saindo do acordo, é algo muito provável, enfim, quase certo de que vai acontecer. Aquele só falta assinar, né? É mais ou menos nessa vibe aí. Mas, enfim, parece que, na verdade, Inter e Milan fizeram tanto para dificultar, para conseguir condições melhores para o estádio, porque eles sabem que os torcedores não querem sair de San Siro. San Siro é um estádio que está dentro de Milão, é um estádio icônico, é um estádio que é velho, mas assim, o que é que a gente está falando de construção? Várias construções são velhas no mundo e estão aí de pé até hoje. Então, assim, em termos de construção, pensando em construção civil e arquitetura, a idade de um prédio pode não dizer muito, porque ele pode ser bem antigo, mas ele está lá, resistente, funcional. No caso de San Siro, não é a velhice dele. É uma velhice em termos do que hoje se tem de ideia de estádios. Falta de espaços que são considerados importantes para que os estádios sejam melhor aproveitados de maneira, enfim, né, economicamente falando. Restaurantes, espaços de convivência dentro do estádio, camarotes, áreas de circulação, tudo isso que San Siro não tem. Mas vários estudos, inclusive o estudo dessa empreiteira que deve fazer a obra, dão conta de que é possível fazer as obras, inclusive com o estádio funcionando. Mais ou menos no esquema desse estádio da Atalanta, né, que vai fazendo, para um pouquinho quando tem jogo, durante a temporada as obras ficam ali interrompidas e dá aquele gás quando não tem nada. Seria provavelmente, isso ia dar um certo baque, né, porque temporariamente, né, porque Inter e Milan colocam sempre muita gente nos estádios, no caso no estádio, né, quando são mandantes, tem shows e tudo mais. Então, várias dessas receitas durante um tempo seriam diminuídas ou zeradas, né? Mas é um preço a se pagar para um estádio de fato mais funcional para os tempos de hoje e mantendo toda a questão histórica, arquitetônica ali e de vínculo, né? Porque eu acho que isso é muito importante para o estádio. Acho que muita gente que é do Rio fala sobre isso, disso sobre o Maracanã, depois as obras, quem é de BH também em relação ao Mineirão, só para dar 2 exemplos assim. O vínculo é muito importante para o torcedor, mas claro que o vínculo também não pode estar ali, você não mudar uma pedra do estádio, as duas coisas têm que dialogar, né? Tanto o estádio ter funcionalidade, mas ao mesmo tempo ele não ficar obsoleto. Eu confesso que sou viúva do Maracanã, sou viuvaça, assim. Uma das minhas primeiras memórias de criança é aquela, quando você vai no estádio, você entra no túnel, né, e depois você vê o campo ali, e era muito mais bonito, ou eu estou sendo um saudosista, né, nem era tão bonito assim, mas como era uma época mais bonita da minha vida, talvez o estádio fosse mais bonito, tudo era mais bonito. Caio, começando a jogar para você falando assim, primeiro, pra gente ter um ponto de partida, tudo é política, né, nesse aspecto aí, absolutamente tudo é sobre política. As torcidas de Inter e Milan já se mostraram um pouco mais impacientes ou um pouco mais críticas a esse banho-maria que os clubes estão tentando fazer, né? As torcidas cobram um pouco mais de urgência. Mas no cenário atual, parece, né? Como o Nelson falou, as reuniões estão acontecendo essa semana, novas reuniões, né? Parece que estão vencendo no cansaço, né? Parece que as equipes estão vencendo no cansaço. Queria que você falasse um pouco sobre esse caso específico também, e se quiser falar de algum outro exemplo na Itália, a gente não falou do Como, por exemplo, né, que muito provavelmente não estará entre as sedes da Euro, mas também é mais um exemplo, né, do estádio ali que está... É claro que quando você está falando de estádios menores é muito mais fácil falar de reforma, de construção, e quando é uma pirâmide como o San Siro, é difícil, né? Tudo custa mais, tudo precisa de mais licenças e tal. Tudo isso é entendível, mas pode falar um pouquinho sobre outras coisas também na Itália, se você quiser. E realmente, San Siro você tem uma particularidade, que é o fato de ser uma arquitetura única,
um estilo de construção único, com padrões tombados, e assim, você construir ou reformar nesses esquemas é muito complicado e, assim, de certa forma encarece tudo, é tudo mais burocrático naturalmente, só que ao mesmo tempo a definição de um novo estádio seria desgastante para Inter, Milan, para a prefeitura, para suas torcidas, porque no fim das contas iam sair de lá. Inevitavelmente você não tem para onde construir em Milão algo do zero. É diferente, por exemplo, de uma situação como foi o Juventus Stadium, que era reaproveitado do Dele Alpi, que era um estádio deficitário e tudo mais, longe do centro da cidade, mas que agora com o Stadium virou algo vantajoso para a Juventus e foi o ponto de partida para a nova relação dos estádios com os clubes italianos. É muito diferente porque havia lugar para construir. Em Nápoles você tem essa questão, mas em Nápoles há lugar para você construir e tem esse debate em outros lugares. Tem a questão agora que o De Laurentiis está citando de que nós precisamos fazer um CT para base que ainda não tem. Você tem outras coisas e os de Milan, Inter, Roma, até do próprio Napoli e Juventus são fora de suas cidades. Não são localizados exatamente dentro de suas cidades natais. E em Milão não dá para fazer isso, porque não há espaço. Em Roma também tem esse debate com o Olímpico, mas em menor escala. Esse do novo estádio da Roma não parece algo tão viável quanto você vê as obras acontecendo, como é o caso do Artemio Franchi, que finalmente começaram as obras. Ali você tem uma perspectiva. E, de certa forma, isso pode influir até mesmo no número de sedes que a Itália vai ter na Euro 2032. Hoje você não consegue vislumbrar com certeza quem serão as sedes. Quais serão as sedes? Porque assim, você imagina que serão 4. 4 dentre essas favoritas, você já imagina logo de cara que Milão e Roma são essenciais. Daí, quais serão as terceiras e as quartas? Você tem Florença. Turim pela modernidade, né? Turim, assim, já sai na frente porque, teoricamente, o Juventus Stadium não vai precisar ser reformado, não vai precisar ter uma mudança radical. Especialmente agora em tempos em que se imagina que a UEFA, que FIFA, e até pensando no COI também, não se exija muito para gastar. Vale lembrar também que Milão já terá gastos recentes. Próxima Olimpíada de Inverno será Milano-Cortina, ali por perto. Então, de repente, assim, você tem um gasto público e a prefeitura de Milão, imagina-se que queira também dar a Milan Inter San Siro até para se livrar de uma questão, de um risco de você perder Milan Inter da tua cidade, da tua arrecadação municipal, como também, de repente, você se livrar de um gasto. Você se livrar de um eventual gasto quando você vai receber um grande evento, que são as Olimpíadas de Inverno. Então você tem muitas coisas na mesa nesse debate. E eu garanto que o Giuseppe Sala não quer ter para a gestão dele a coisa de foi a gestão que perdeu Milan e Inter, foi a gestão que perdeu San Siro, que no fim das contas isso faz uma enorme diferença na hora de você dosar. E para comparar com a situação do Maracanã, que inevitavelmente vai para a cabeça das pessoas, o San Siro cedia muito menos jogos do que o Maracanã. Você imagina que, por exemplo, seria, contando os 38 de campeonato, 19 do Milan, 19 da Inter, e aí você imagina-se, sei lá, no mínimo 2 da Copa, e vamos para 40. E aí, pensando em Copas Europeias, são 50, 60 por ano, ainda assim não é o nível, sei lá, absurdo que se faz no Maracanã.
Que, por exemplo, o Maracanã é quarta, domingo. Nesse você tem tempo para, por exemplo, a grama descansar, você tem certas coisas que fazem a situação ser um pouco melhor, embora às vezes você tenha críticas ao gramado de San Siro. E também tem outras questões dessa multiuso, porque você tem a questão dos camarotes, você tem a questão das áreas do estádio, e claro, você também pensa a longo prazo em trazer outros eventos. Não só os shows, mas assim, agora que é uma das vedetes europeias, você tentar trazer um jogo da NFL, que é um outro ponto. Claro que você tem o rugby, que é uma questão que acontece com dada frequência no estádio olímpico, porque, por exemplo, quando a seleção italiana de rugby joga, sempre que tem um jogo no dia seguinte, ou Roma ou Lazio estão reclamando. Mas, assim, quem tiver um estádio de repente melhor, uma reforma de San Siro poderia resolver a questão. São muitas coisas que entram em debate nessa história. E vamos ouvir falar muito nisso ainda, porque como o Nelson falou aí, a gente... Quando começou, assim, bem rapidamente, Nelson, eu me lembro disso há pelo menos 3, 4 anos, né? Deve ter sido ali por meados de 2019, 2020, mas posso estar enganado, pode ter sido anterior também a essa discussão. Não, é anterior, até porque quando se fala até mesmo de o fato de os dois clubes dividirem o estádio, já é uma questão de você ter menos exploração comercial, né? Então, quando você vê os outros clubes começando ali a se movimentar, né? Fazer novos estádios, não clubes italianos, clubes de fora, isso aumentar muito até o abismo financeiro, né? Entre eles, já começa a discussão, né? Mas foram as gestões, depois que veio a gestão chinesa, tanto na Inter quanto no Milan, que essas discussões começaram a ganhar um pouco mais de forma, né? De começar a, de fato, procurar terrenos e tudo mais. Então, ali já no meio da década passada, né? E, enfim, o que a gente imagina, né? Já até para arrematar mesmo assim, é que, fazendo aqui um link com o início do programa, é que não vai ter nenhum Osimhen aí, né? Alguém, um Calenda, todo mundo sair perdendo. Não é possível que vão fazer uma coisa parecida, né? Tem que entrar num acordo aí, porque é algo que todo mundo vai perder. A gente vai trazer aquela frase da Dilma, né? Que todo mundo vai perder no final das contas desse jeito. Mas falando sobre estádio, né? São 5 na Euro, né? E eu vejo muito difícil. Eu acho praticamente impossível que, assim, Roma vai estar, obviamente, Milão vai estar, Turim vai estar, e Florença saiu na frente ao começar a fazer reforma no estádio. Acho que para mim fica muito difícil pelos concorrentes que já tem, né? Porque foram divulgados os estádios que estão concorrendo, né? A gente pode até repassar aqui para quem está vendo e ouvindo o nosso programa. San Siro de Milão, Olímpico de Roma, o Maradona de Nápoles, San Nicola de Bari, o Frank de Florença, o Juventus Stadium de Turim, o Bentegodi de Verona, o Dallara de Bolonha, o Ferraris de Gênova e o Unipol Domus de Cagliari. Assim, vocês imaginam que o Cagliari vai conseguir reformar o seu estádio rapidamente? Ou que o Luigi Ferraris, que é o estádio mais antigo da Itália, vai ser reformado de uma hora para outra? O Dallara tem até projeto, mas ao mesmo tempo não está assim avançado. E o Bentegodi é a mesma coisa, né? Não tem nada ali pronto. O estádio do Napoli é grande, é uma cidade também que transpira futebol, e que também a gente tem que pensar na questão política. Já tem 2 estádios do norte, né, que são certos, que são o de Turim e o de Milão, um da capital, Roma. Florença também fica no norte e o sul nisso. Então acaba indo para Nápoles, que teve uma reforma ali para as universidades, né? Então não é uma reforma assim geral, mas foi mexido recentemente, né? Então eu acho muito difícil fugir desse círculo. Em termos de estrutura, né? para os atletas, Nápoles até é avançado. O X da questão é a estrutura para o público, que aí que a defasagem é grande. Mas enfim, eu acho muito difícil fugir desses 5, porque eu já tinha esses 4 aqui para mim, saem muito na frente pela expressão dos clubes, pela expressão da cidade.
das cidades pelo tamanho, pelo peso político delas, e Florença saiu na frente, né, ao conseguir fazer a reforma. Então eu acho muito difícil fugir dessas 5. Então... Sem falar que, que Florença é um polo de turismo também, né? Capta, até quem não for ver os jogos, tem ali uma cidade para passear, para conhecer. Exatamente. E tem um outro detalhe, até vale dizer que Nápoles, inclusive, acho que seria uma das únicas, talvez a única sede que teve, acho que em todas as Euros sediadas na Itália, né? Tanto Euro 68, Euro 80, quanto nessa aí, 2032. E aí você vê a questão de como a política também importa muito na hora de fazer os estádios, né? A Itália vai dividir com a Turquia. E olha a dificuldade que é para reformar, para construir estádios lá na Itália. Na Turquia, o Erdogan dá uma canetada lá e vai fazer um monte de estádios que, se você for comparar, pode ter certeza que na hora que chegar em 2032, quando os estádios estiverem prontos, as pessoas vão ficar pensando, poxa, esses estádios da Turquia são muito mais bonitos, muito mais novos do que os da Itália. E serão, porque o Erdogan vai dar uma canetada, porque ele manda e desmanda facilmente no país e vai fazer. É simples assim. Na Itália não funciona assim, embora alguns desejem que funcione. Não funciona. É um pouco mais difícil. A política na Itália, eu ia falar que ela é um pouco mais nebulosa, não é exatamente o termo, mas ela tem mais peças, né? Nebulosas as duas são, mas a Itália tem mais peças, ele tem mais players. A galera que gosta de enfiar uma palavra em inglês em tudo, você tem mais players ali. Galera, vamos então chegando ao fim. Só queria saber se vocês têm alguma consideração final aí. Se querem. O Nelson já falou aí quem ele acha que vai ser as sedes. Caio, quer tentar cravar também quem vai ser as 5? Tem alguma outra consideração final? Eu acho que vão ser as mesmas sedes que o Nelson disse. O X da questão é que, nesse momento, tudo parece um pouco parado. É claro, a gente está especulando algo que vai acontecer daqui a 8 anos. Mas, ao mesmo tempo, que para o padrão europeu as coisas são mais devagar. Então, assim, é um exercício de futurologia que talvez a gente daqui a 8 anos venha e consulte a edição número 40 para saber se acertamos. Quem fizer isso é maluco, né? Mas tem um monte de maluco por aí. Nelson, tem maluco pra considerações tudo. finais? Eu sou um deles. Acho que o fato de já a Champions League tá voltando, né? E a gente vai poder... No último programa que a gente gravou, a gente não tinha a ordem dos jogos ainda, né? A gente só tinha os adversários. E já vai começar nessa semana a gente tem já uma final recente acontecendo de novo, né? Uma reedição de final, que é o jogo entre Manchester City e Inter, lá em Manchester, né? Então a gente vai poder ver como é que vai ser, se a Inter vai conseguir jogar. Eu acho que é um jogo mais interessante dessa primeira rodada, e que a gente vai ver como é um Manchester City um pouquinho diferente. Não vai ter o Rodri, eu acho que o Rodri ainda não vai estar apto para jogar. E a Inter, vamos ver se o Fratesi vai jogar, já que a gente falou tanto dele hoje. Como é que vai ser esse jogo aí, se a Inter vai jogar do mesmo jeito, porque quando a Inter enfrentou o Manchester City naquela época, foi até não vou dizer surpreendente, mas do jeito que o Inzaghi não estava nem confirmado, né? A permanência do Inzaghi para a temporada seguinte não estava nem confirmada, que ele estava sendo muito criticado. E dessa vez não, ele chega para enfrentar o rival que, na verdade, mesmo com a derrota, foi basicamente o que fez ele ficar na Inter. Foi aquele jogo contra o Manchester City, pelo jeito que a Inter jogou. E vai ser interessante ver como é que vai ser, mais ou menos uns 15, 16 meses depois, né, se não me falha a memória, mais ou menos esse período de tempo, ver a transformação do time e como é que vai ser essa partida, né? Como é que ela vai se desenrolar no final das contas. Acho que vai ser bacana de ver a evolução do trabalho do Inzaghi sendo posta à prova contra o adversário que fez com que ele permanecesse no cargo. Baita jogo, hein? Tô curioso pra saber da postura, até porque dessa vez não é jogo único, né? Então, assim, não precisa de tanto respeito, assim. Lógico que tem que respeitar o City, o Guardiola, todo mundo, mas tem outros jogos depois, né? Pra você correr atrás, então acho que a Inter pode se soltar um pouquinho mais. Muito obrigado a todo mundo que nos assistiu e nos ouviu até aqui.
essa edição de número 40. A gente volta daqui a 2 semanas, como o Nelson falou, já vai ter começado a Liga dos Campeões, a Série A vai estar pegando fogo. Nos vemos e nos ouvimos daqui a 2 semanas, beleza? Arrivederci, tchau.